Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal UniF. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir o seu primeiro emprego como propagandista médico, propagandista vendedor e mudar literalmente de vida. Só para você ter ideia, né? Eu sou Gabriel CBO, muito prazer, para quem está me conhecendo agora. Tem muita gente entrando no canal aqui, me seguindo no Instagram recentemente. Então, muito prazer, eu sou Gabriel CBO e aos 22 anos eu me tornei propagandista médico na indústria farmacêutica de uma das multinacionais que melhor remunera no Brasil. Eu passei de um salário de R$ 1.200 como auxiliar administrativo, auxiliar de vendas, para um salário de R$ 7.000 como propagandista. Esse era o meu alvo, esse era o meu objetivo. Eu não tinha graduação concluída ainda, eu não tinha inglês, eu não tinha carro próprio, eu não tinha basicamente nada. E se eu conseguir, você também consegue. Tá me ouvindo? Se eu conseguir, você também consegue. Você tem que olhar para minha história e dizer assim, velho, se esse Zé Ninguém conseguiu, eu também consigo. É mais ou menos assim. E a gente vai falar hoje sobre... O tema do nosso episódio de hoje é as etapas de um processo seletivo. Ponto. Quais são as etapas? Deixa eu entender isso, né, Gabriel? O universo da indústria farmacêutica, o universo dos processos seletivos da indústria farmacêutica. Então, se você conhece alguém que quer entrar na indústria farmacêutica, pega aqui essa setinha, envia a live agora para essas pessoas. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, pega o link aqui em cima, compartilha com alguns grupos de pessoas que você conhece, que querem entrar na indústria, enfim, que são colegas seus de universidade ou colegas, de repente, de antigas empresas, o que for, e que querem se tornar propagandistas, compartilha esse link, tá bom? E se você está assistindo no canal do YouTube, se inscreve no canal, não enfraquece a nossa amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, porque é muito importante para nós, que produzimos conteúdo aqui diariamente, vê o seu like lá, para eu entender que faz sentido o que eu estou falando, e também ver você se inscrevendo lá no canal do YouTube, Gabriel Propagandista Essencial, tá? O nome do canal é Propagandista Essencial. Vamos lá, o Jaime mandou assim uma pergunta, eu vou tentar responder logo, Jaime. O que responder quando vem a pergunta sobre a pretensão salarial? Uma ótima pergunta sua, Jaime. Entra um pouco aqui, né, no nosso tema, que é as etapas de um processo seletivo. Não é todo recrutador, não é todo recrutador que vai te perguntar qual é a sua pretensão salarial, por exemplo. Isso não aconteceu comigo, tá? Não aconteceu comigo, mas isso pode acontecer no feeling do recrutador. Como eu ganhava muito pouco, e a minha experiência eu ganhava R$ 1.200 por mês, o recrutador olhou pra mim e disse assim, pô, ele não tem nenhum tipo de pretensão, não pode ser um risco aqui necessariamente pra ele, ganhar 7 mil vai ser maravilhoso pra ele, de fato foi. Mas talvez se você já ganhou R$ 5.000 por mês, se você já ganhou R$ 6.000 por mês, em alguma outra atividade profissional na sua vida, talvez o recrutador olhe pra essa experiência profissional pra você, que você teve e possa, assim, pensar, velho, será que esse cara realmente está engajado aqui? Será que ele realmente quer se tornar propagandista ou ele quer passar aqui uma chuva? Ou ele quer se tornar propagandista para voltar a ganhar seus 5 mil, mais um bocado de benefício e depois ele vai meter o pé e vai para outro tipo de área? Então isso pode acontecer, tá bom? Mas o que responder, né, dentro da pretensão salarial? É importante o seguinte, isso aconteceu com uma aluna minha recentemente e no processo seletivo, interessante, né? Numa etapa antes de comentar ou de perguntar para ela qual era a pretensão salarial que ela tinha, o recrutador já meio que mencionou para ela quanto era o salário mais ou menos que ela ganharia. Tá? Eram mais ou menos 3 mil, era um laboratório pequeno, mas era um laboratório, né? Uma indústria farmacêutica, que pagava R$ 3.500, mais comissão, se eu não me engano, de poder chegar até R$ 1.700. Isso daria mais ou menos aí R$ 5.200, né, por mês. Tinha carro da empresa e tinha vários outros benefícios, tá? Como plano de saúde, previdência privada, participação nos lucros, 14º, 15º salário, plano odontológico, seguro de vida, tudo isso. E aí, claro, a minha aluna, tomada posse dessa informação, ela disse assim, não, minha pretensão salarial, não sei se o recrutador ele não se ligou, né, que ele tinha informado já o salário para ela em outro dia, foi em outra etapa. E aí, quando ele perguntou para ela a pretensão salarial, ela pôde ter aquela informação. Imagina se ela diz que a pretensão salarial dela era de R$ 6.000, de R$ 7.000, e o salário, na verdade, era de 5, né? Então, só para você ter ideia, a média de salário inicial, Jaime, aqui no Brasil é de R$ 4.412. Então, eu, no seu lugar, diria que a minha pretensão salarial gira em torno disso, tá? Antes de responder a minha pretensão salarial, eu responderia dessa forma. Gabriel, qual é a sua pretensão salarial? Eu responderia mais ou menos assim, olha, sendo bem honesto, eu estou disposto a entrar na indústria farmacêutica e me tornar um propagandista
independente do salário ser acima da média de mercado, na média de mercado, sinceramente esse é o sonho da minha vida e eu quero me tornar propagandista. Mas eu quero responder essa pergunta e para mim a minha pretensão salarial, a minha expectativa de salário aqui seria na faixa de R$4.000, mais o benefício como plano de saúde para mim e para minha família, eu quero pagar um plano de saúde bom para minha mãe, eu quero poder ajudar a minha família. Enfim, eu colocaria ali na faixa dos R$4.000, porque eu nem me coloco muito abaixo, nem muito acima. Então me coloco no nível de R$4.000. Isso com comissão, tá? Então deixaria muito claro isso, que essa é a minha expectativa de ganho com a indústria. Ele não vai mudar o seu salário, entenda isso. Nenhum recrutador ele faz essa pergunta para mudar o seu salário ali de imediato. Ou seja, já que o salário era 7.000, mas já que ele disse que queria 4, eu vou dar 4. Isso não existe, tá, gente? Os salários na região são fixos, né? Então, o salário já seria, sei lá, 5.000, 5.500, o que for, e você falou que a sua pretensão era de 4, você colocou a sua expectativa não tão abaixo, não tão acima, e ao mesmo tempo você mostrou que você está engajado, que você quer entrar na indústria farmacêutica, independente de qual seja o salário. Obviamente, você não vai querer ser propagandista ou assumir a responsabilidade de um propagandista para ganhar R$1.200, para sair do seu lugar, que você de repente já ganha R$1.200 para continuar ganhando R$1.200. Então, tem que ter uma certa expectativa, mas existe uma maneira de você responder isso, como tudo, tá? Tudo na vida, entenda. Vamos falar sobre as etapas, você está curioso aí para entender quais são as etapas? Vinícius, deixa eu ler a pergunta aqui do Vinícius. Por que algumas pessoas nesse meio são tão arrogantes? Vinícius, é uma boa pergunta, assim... Eu diria que, velho, não é só nesse meio, né? Você vai encontrar pessoas arrogantes em todos os meios. A pessoa, às vezes, não é nada, enfim... Não é porque você se tornou propagandista que você é melhor que ninguém, né? Você tem que lembrar lá de trás, eu sempre lembro disso, lá de trás, quando eu andava de ônibus e queria entrar na indústria farmacêutica. Então, eu tinha muita humildade para quando alguém chegava para pedir ajuda, eu queria ajudar mais, sabe? Eu queria dar para essas pessoas muito mais do que simplesmente indicar uma vaga ou colocar a pessoa... no processo seletivo. Eu queria ajudar ela com o currículo, eu queria ajudar ela dizendo como é que seriam as etapas, eu gostava de ajudar. O que eu faço aqui com vocês, eu já fazia há muito tempo, antes de eu entrar na indústria farmacêutica, tá? Então assim, eu sou essa pessoa mesmo, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Eu creio que a Bíblia, né, o livro que eu leio todos os dias aqui, ó, tá aqui do meu ladinho, porque a gente faz um estudo bíblico aqui também, no outro Instagram, né? No Instagram chamado Gabriel CBO, que é o meu Instagram pessoal, a gente estuda a Bíblia todos os dias. E Jesus me ensina isso, né? A lavar os pés, a literalmente servir. Meu amigo, se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver, é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que a arrogância, ela é uma distorção da sua verdadeira identidade. Quem tem uma identidade muito centrada e sabe quem de fato é, não precisa ser arrogante. Você não é aquele cara pobre coitado que fica assim lamuriando, fica dizendo, eu não sou ninguém, eu não sou fraco. Não, você é um cara ciente das suas habilidades, ciente dos seus pontos fortes, ciente das suas capacidades, mas ao mesmo tempo você sabe que essas suas capacidades não sobrepujam, não precisam colocar ninguém para baixo. Então, acho que Jesus nos ensina isso, né? A sermos humildes. A palavra de Deus diz que Deus ele atenta para os humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então, pessoas arrogantes, infelizmente, Vinícius, você vai encontrar em todas as áreas. Medicina, direito, marketing, você vai encontrar empresários arrogantes, você vai encontrar gente que é auxiliar administrativo, como eu era, arrogante. Que acha que é a bala que matou John Kennedy, ou algo do tipo. Então não é só nesse setor não, tá? Eu te convido, Vinícius, a abrir um pouco esse leque, né, essa capacidade sua, que eu tenho certeza que você tem, ampliar esse leque para conhecer outros propagandistas. De repente, os propagandistas que você teve contato, 2, 3 talvez, foram de fato arrogantes. Mas não desista, né? Existem pessoas que de fato são humildes, que são entregues, que são servis, que são solícitas. Eu encontrei alguns no meu caminho, tá? Eu encontrei alguns propagandistas no meu caminho. E eu posso dizer para você com 100% de certeza, vários dos meus amigos propagandistas são humildes, ajudam as pessoas a entrar na indústria. Tem pessoas que infelizmente não têm esse interesse, né? Eu acho que são pessoas que são meio medíocres, não sei o que é que estão fazendo na indústria farmacêutica e provavelmente vão perder os seus cargos em algum momento. Porque a humildade é a verdadeira grandeza, é a primeira verdadeira grandeza. É a partir da humildade que você constrói as outras coisas. Gente, eu vou entrar ainda no nosso assunto, tá? As etapas do processo seletivo, mas deixa eu ler aqui. O Daniel mandou assim, Gabriel, alguma previsão de retorno dos processos seletivos que foram pausados? Sim, né, Daniel?
Você que acompanha de repente aí as notícias, eu te convido a não assistir as notícias da Globo, né, da Globo News ou da Folha de São Paulo, que parece que o mundo vai se acabar 4 vezes, ou já se acabou 4 vezes nas últimas semanas. O pico de mortes do coronavírus vai acontecer agora, era dia 15 de abril, agora já é no começo de maio. Enfim, a galera gosta desse pantin, eles vendem mais jornais dessa forma, você fica mais assustado. Enfim, mas eu te convido a analisar ali as notícias boas, né, notícias centradas, pessoas que divulgam não só notícias ruins, porque é uma notícia, mas que também divulgam notícias boas, né? Várias pessoas sendo curadas aí do coronavírus com a cloroquina, né? Na verdade é um princípio ativo que tem um nome um pouquinho maior, mas eu vou resumir aqui como cloroquina mais azitromicina, um tratamento já muito eficaz. Mas enfim, eu acredito que a quarentena e a volta da economia, né, para ativa vai acontecer agora no início de maio, né? Já tem previsão aí para as voltas às aulas em alguns estados, né? As crianças voltarem para a escola paulatinamente a partir do dia 10 de maio. Então, assim, acho que a previsão é bem otimista. E eu acredito que a gente, no Brasil, estava fazendo isso numa mentoria agora individual com a minha aluna Juliana. E a gente estava conversando exatamente sobre isso no começo da mentoria. E eu estava falando que eu acredito que a gente vai dar a volta por cima bonito. O brasileiro, ele tem uma garra muito grande, né? Você vê aí nos últimos anos, a quantidade de roubo que a gente teve, né, com o nosso país, a quantidade de políticos interessados apenas em ganhos financeiros e não no país. E mesmo assim o Brasil não deixou de crescer. Mesmo assim a indústria farmacêutica não deixou de crescer. Então acho que a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Acho que aquilo que você tem controle hoje, Dan, é você se preparar, tá bom? Eu postei isso agora no meu Instagram, você vai lá no meu post e tá lá. Eu postei dizendo assim, velho, quando você tá diante de uma oportunidade, você tem que estar preparado, porque a oportunidade, ela é uma mulher que não dá bola para quem não está preparado. Entende isso? Sabe uma mulher madura que quer um relacionamento sério e quando ela encontra um menino, ela não gasta muito tempo com esse menino. Ela precisa de um cara maduro, um cara preparado, um cara que quer um relacionamento sério, um cara engajado ali com ela, que ame ela, enfim. Então a oportunidade é essa mulher aí. É a mulher que ela não gasta muito tempo com quem não está preparado. Tá? Então você tem que gastar tempo para se preparar e ao estar preparado, a oportunidade quando vir vai gerar uma fusão aqui que muitos chamam de sorte. E você vai saber que não foi sorte. Você sabe que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus te acordando lá, te dando saúde para você acordar, assistir aqui a live do Instagram do Gabriel CBO, do Propaganda Essencial, ir lá no canal do YouTube, se preparar, investir no curso Propaganda Essencial, desfrutar das minhas mentorias, enfim, se preparar, tá? Então foca no que você tem controle. Rainen agradeceu aí, Jussiano mandou assim, ó, era uma dúvida que sempre tive com relação à pretensão salarial, agora sei até como responder. Valeu, Jussiano. Jussiano é meu aluno lá no Propaganda Essencial. Jussiano, a gente se fala pelo Telegram porque eu te passo esse script direitinho, tá bom? Fica tranquilo. Eu te passo esse script lá informando como é que eu responderia. E na nossa mentoria individual, fica tranquilo também. Eu fiz isso com a Aline, que precisou responder esse tipo de pergunta, com a Ana, que precisou responder esse tipo de pergunta. Antes de você ir para uma entrevista, você tem direito a uma mentoria individual comigo. E a gente vai investir tempo nessa mentoria individual exatamente para responder essas perguntas mais capciosas, tá bom? Fica tranquilo. Sejam bem-vindos aí, todos que estão entrando. Vamos lá, Daniel mandou mais um aqui, ó. É correto abordar gestores e propagandistas pelo LinkedIn? Com certeza, com certeza. Agora, o momento é de empatia, né? Muitos desses gestores, eles estão ocupados pensando em como vão retomar ali as ações com a sua equipe de vendas. Então, eu acho que o momento é de empatia. Se você for abordar de forma muito cordial, muito respeitosa, não mostrando só que você tem interesse em que o cara te indique para alguma coisa, porque realmente, a maioria das empresas estão com vagas paradas agora, por causa da quarentena. Mas assim, vale a pena você manter um contato, você dizer sobre o seu interesse em entrar na indústria farmacêutica, que admira o trabalho dos propagandistas, sim. Vale a pena. Agora, pedir indicação agora vai ser temerário se você fizer de uma forma descabida, tá? Pode soar como, velho, esse cara não tem empatia, esse cara não está considerando o momento que a gente está vivendo, os propagandistas não estão na rua, a gente estopou os processos seletivos. Agora, tem indústrias farmacêuticas que estão com o processo seletivo rolando aí no mundo online, tá? Mas, enfim, o padrão, a regra, a maioria das indústrias que eu conheço realmente pausaram esses processos seletivos e vão voltar agora na quarentena, com acúmulo, né? Acúmulo de vagas, tá bom, Dan? Então, é correto sim.
Beleza? Jussiana, é verdade, é verdade. Bela, minha aluna querida, Bela, a gente tá marcando mentoria aí, viu, Bela? Deixa eu ler o que Bela botou aqui. Isso mesmo, quem não vive para servir não serve para viver, né? Humildade sempre, gente. Minha mãe sempre falou isso, muito bom. Obrigado por responder, Vinícius, agradecendo aí. Carlinha, Deus abençoe. Ju, verdade, eu não assisto a Globo de jeito nenhum. Eles te deixam em pânico. Verdade, Ju. Daniel botou assim, ó, qual plataforma de notícias você recomenda? Bom, hoje em dia com o Twitter, né, eu sigo, por exemplo, Caio Coppola, um comentarista, cientista político da Jovem Pan e CNN, eu gosto muito dele, Caio Coppola, chama Boletim Coppola, lá no Instagram e no Twitter. Eu gosto bastante de seguir alguns outros jornalistas que eu considero sério, Augusto Nunes, por exemplo, da Jovem Pan, o programa que acontece agora de 6 horas da noite, o Pingo nos Is, da Jovem Pan, é um dos melhores programas, na minha opinião, que ele não fica bajulando o Bolsonaro, não fica metendo pau em Bolsonaro. Eles falam a verdade, Bolsonaro pisou na bola, eles falam. Sei lá, a galera da esquerda, eles falam. Então, assim, tá tendo oportunidade, tá tendo coisa boa, eles falam. Tá tendo coisa ruim, eles falam. Então, assim, eu acho que a Jovem Pan é uma boa plataforma. Tá bom? Mas o assunto não é esse, vamos lá. Gente, eu vou começar o assunto, né, com tudo aqui, as etapas do processo seletivo, senão a gente vai só de pergunta em pergunta. Prometo que eu faço uma outra live só pra gente responder pergunta, tá bom? Dúvidas comuns de vocês. Mas é o seguinte, o que a gente precisa entender, eu parei aqui da Ive, tá? Ive, quando terminar o assunto, eu volto pra sua dúvida, sem problema, tá bom? Tô atento aqui à sua pergunta. Eu gosto de responder vocês aqui na live porque de alguma forma a gente vai interagindo um pouco mais e é muitas vezes é a dúvida da galera no YouTube também. A galera no YouTube já me manda pergunta lá nos comentários, eu saio para responder o pessoal. Então assim a gente vai crescendo, tá bom? Obrigado pelas contribuições de vocês, pelas dúvidas e vamos junto. As etapas no processo seletivo, a gente precisa entender o seguinte. O recrutador ele só vai contratar aquela pessoa que ele puder confiar que dá conta do recado. Então ele precisa confiar em 2 parâmetros principais. Os 2 parâmetros principais que o recrutador vai poder lançar mão de confiança se você dá conta do recado, se você está pronto para bater as metas, se você está preparado ali para chegar, estudar os assuntos, realmente fazer visitas médicas, elevar o padrão das vendas daquela equipe ali, e se você não vai ser um problema futuro. Imagina que você tem um problema de saúde, se você tem, de repente, um histórico de cirurgia, ou que você, digamos, vai fazer uma cirurgia daqui a 2 meses... Isso pode ser um problema futuro para o recrutador. Ele vai te contratar e daqui a 2 meses você já tem uma cirurgia marcada. Você vai passar ali um tempo ausente. Então, cirurgia é no período de férias ali, tá? Só para você entender. Ou então, se você é uma pessoa que fica muito doente, bota muito atestado. Então, ele tem como descobrir isso porque ele vai te fazer algumas perguntas. Então, ele precisa confiar esses dois pilares aqui, são os 2 pilares principais de um processo seletivo. Ele precisa confiar que você dá conta do recado e ele precisa confiar que você não é um problema futuro, tá bom? Firmou isso? Agora entra o ponto. O recrutador, ele não vai ter o meio mais eficiente para você conhecer alguém. Porque ele só pode confiar em quem ele conhece. Mas para ele conhecer uma pessoa, um candidato, ele não vai poder lançar mão do meio mais eficiente para você conhecer no íntimo uma pessoa, que é a convivência. Segundo as normas do CLT, você não pode, contratar 5 pessoas ali, candidatos, e ver qual é o melhor ao longo de 6 meses. Não sei se você já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, você lembra lá que o Chris Gardner, interpretado pelo Will Smith, ele começa a trabalhar numa corretora de valores, e ele passa 6 meses ali trabalhando de graça, sem ganhar um tostão furado. Porque antigamente nos Estados Unidos isso era permitido também, então eles contratavam uma quantidade gigantesca, faziam um processo seletivo com uma quantidade gigantesca, e o processo seletivo acontecia ao longo de 6 meses. A galera literalmente ia pra dentro, fazia parte de uns treinamentos, alguns eram eliminados porque não supriam os pré-requisitos iniciais, mas os que supriam os pré-requisitos iniciais, os que faziam a prova e eram aprovados, eles iam pra dentro da empresa, eles iam receber a capacitação da empresa, e eles iam passar ali 6 meses trabalhando. E ao final de 6 meses desse programa gratuito, eles iam aprender bastante, Então, às vezes você trabalha para ganhar dinheiro, outras vezes você trabalha também interessado em aprender uma nova habilidade, Se eu tivesse que trabalhar de graça, sei lá, 6 horas do meu dia, 10 horas do meu dia, para o Tony Robbins ou para o, Jeff Bezos da Amazon, eu trabalharia.
Porque o conhecimento que eu vou adquirir para esses caras, eu estou dizendo trabalhar diretamente, tá? O conhecimento que eu vou adquirir desses caras vai valer muito no longo prazo, porque eu vou conseguir monetizar isso de diversas formas. Né? O conhecimento deles é muito extenso, muito amplo. Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, o recrutador ele não pode fazer isso aqui no Brasil. Ele não pode te contratar por 6 meses e ver o que é que dá, ou contratar vários candidatos. Ele precisa te conhecer de uma segunda forma. E a segunda forma que ele vai lançar mão para te conhecer é através de perguntas. Perguntas engajadoras, perguntas poderosas, perguntas capciosas. As capciosas são literalmente aquelas perguntas mais maliciosas, como a gente pode entender, né? São perguntas que vão te colocar num ambiente de pressão, vão te colocar ali num ambiente de dúvida, vão te colocar ali num ambiente para extrair. Deixa eu ver se volta aqui. Vão te colocar ali num ambiente de incerteza, talvez. E se você não estiver muito preparado para essas perguntas, você vai sambar na primeira etapa. Então eu diria o seguinte, eu vou contar para vocês um pouco daquele que foi o processo seletivo mais difícil da minha vida, com 7 etapas dentro da Eurofarma, tá bom? A primeira etapa, eu fui lá, né, no centro de distribuição, parceiro daqui da indústria da Eurofarma. Não sei se você sabe, mas a maioria das indústrias farmacêuticas, elas não trabalham com sedes em locais comuns, assim, por exemplo, aqui em Recife a Eurofarma não tem sede. A Axê também não tem sede. A Momenta não tem sede aqui. Então, assim, eles procuram colocar as sedes só nas plantas fabris, né? Então, espalhadas por ali no interior de São Paulo, tem algumas aqui no Nordeste, Salvador, Recife tem uma fábrica da Axê aqui perto de Suape. Mas as entrevistas, geralmente, eles realizam em cafés, né? Café São Brás ali, ou algum outro café. Eles realizam as entrevistas num shopping, eles realizam as entrevistas em hotéis, né? Eles alugam as salas comerciais ali, as salas de treinamento de hotéis e fazem um processo seletivo lá. Ou então, muitas vezes, eles têm algum distribuidor de medicamentos parceiro daquela indústria. O distribuidor ele compra de diversas indústrias e ele é parceiro e ele tem alguma sala local, né? Uma sala ali comercial, uma sala de treinamentos, onde geralmente ali os recrutadores podem fazer os processos seletivos deles. Mas o processo seletivo da indústria farmacêutica é meio assim, né? É muito volátil em qual ambiente vai ser. No caso da Eurofarma, por exemplo, foi na distribuidora Nazária, que fica aqui em Recife, uma distribuidora parceira da Eurofarma, e os gerentes pediram ali para fazer os processos seletivos na Nazária, tá? O da Axê, eu me lembro que eu fiz o processo seletivo num Café São Brás, da Madalena, é um bairro aqui de Recife. E daí, Pera Farma, eu fiz no Café São Brás também. Veja como alguns gerentes gostam do Café São Brás, né? Aquele horário mais ou menos ali, 2 horas da tarde. No caso da Eurofarma, eu fui todas as vezes às 8 horas da manhã. E é o seguinte, primeiro processo seletivo, eu cheguei lá, entrei na Nazária, né? Peguei uma carona com meu pai passou para me deixar um pouco mais cedo, para não precisar pegar ônibus. Eu não tinha costume de pegar táxi, só para você ter ideia, o dinheiro era bem contadinho da gente. E eu ia voltar, claro, de ônibus, né? Mas meu pai me deixou lá, me pegou cedinho ali, 7 horas da manhã. Era mais ou menos 1 hora de distância, a gente chegou lá umas 7h45, 7h50, e eu entrei lá, né? Tava de carro, então assim, meu pai tinha me deixado lá, e depois ele foi trabalhar, e eu entrei lá na Nazária, olhei para os outros candidatos, anunciei o meu nome diante da recepcionista, olha, sou Gabriel, chegou o processo seletivo, eu imagino que todos aqui estão esperando. Ela disse, pronto, você pode aguardar também, eu vou anunciar. E aí foi pro fila de espera, literalmente, quem chegou primeiro foi sendo chamado. Eu fui para a primeira etapa lá, da Eurofarma, tá, gente? Então, os recrutadores me chamaram para uma sala, eu fui, apertei, cumprimentei a mão de ambos, né? Eram 2, sempre são 2 gerentes, sempre. A indústria farmacêutica nunca faz processo seletivo com um gerente só, geralmente 99% dos casos eles tornam aquele padrão de entrou por indicação mais restritivo em relação ao nepotismo, por exemplo. Nepotismo é você colocar um parente seu num cargo de confiança da sua empresa, ou então a indicação de algum parente, ou seja, uma pessoa que entra sem méritos. E a indústria farmacêutica, para evitar isso, coloca sempre 2 gerentes, e geralmente vem um terceiro gerente, que é o gerente regional, em alguma etapa, para tomar a decisão final ali de quem vai ser o escolhido, quem vai ser o candidato que vai conquistar aquela vaga. Então o que é que acontece? Você chega lá, naquele processo seletivo, e os recrutadores gerentes eles vão começar a conversar com você. O seu currículo ele vai funcionar como um roteiro para conversa. Eles vão começar a te perguntar, por exemplo, uma pergunta óbvia, tá? Clichê, porque ele precisa te conhecer. Ele vai te perguntar assim, pô, Gabriel, me conta um pouquinho sobre você, cara, sobre sua história. Me conta um pouquinho como é que você
sobrevive hoje, você faz o quê, você mora com quem, e aí você vai discorrendo com o cara ali um pouco sobre a sua história, você vai falando de forma um pouco coesa, mas ao mesmo tempo assertiva, quais são os pontos principais dela, com quem você mora, como é um pouco ali do seu caráter, né, quais são os seus hobbies, o que é que você gosta de fazer. Então isso tudo acontece ali naquela primeira pergunta. Depois ele vai te perguntar algumas coisas sobre sua vida profissional, como é que foi aquela experiência específica, se você teve algum destaque em algum trabalho, algum projeto que você realizou que você se orgulha, alguma ideia que você contribuiu que gerou resultado. Então tudo isso você precisa estar preparado. Então eles vão te fazer essas perguntas e vão te fazer perguntas também como quais são os seus principais pontos de melhoria, Gabriel, me conta um pouco sobre suas virtudes. E depois ali eles terminam aquela primeira etapa, na Aerofarma foi assim, com uma propaganda médica. Então eles me deram uma propaganda médica, né, um produto, se eu não me engano na época foi o Ebastel, é um anti-histamínico de segunda geração, xarope no caso. No meu caso ali eu peguei a propaganda xarope, então era para crianças. E aí eu fui para uma outra sala e eu gastei 10 minutinhos, ou foi 20 minutos, meu Deus, estudando aquela propaganda, porque eu precisava apresentar aquela propaganda que eu nunca tinha visto na vida para os recrutadores, e eles iam representar ali os médicos. Então, literalmente ali, para você entender, né, um pouco, para você ser um propagandista, você vai precisar, para você se tornar um propagandista, você vai precisar agir como um propagandista. Você vai precisar saber o que um propagandista sabe. Você vai precisar fazer uma propaganda médica como um propagandista faz, um propagandista experiente até. Você vai precisar ser um propagandista antes de se tornar, percebe isso? Por isso que o curso Propaganda Essencial ele é bem mais complexo do que simplesmente dicasinhas do YouTube. É um passo a passo, né? Uma estratégia ali complexa, uma teia complexa de isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer, a segunda resposta, a terceira resposta é essa. É assim que você aborda a propaganda médica. Você vai pegar, por exemplo, eu ensino meus alunos a técnica W, né, de propaganda médica, que te ajuda a ler qualquer propaganda e a decorar qualquer propaganda em 5 minutos. Se ele te der 5 minutos para você estudar qualquer propaganda, você vai ter a capacidade de decorar aquela propaganda ali e poder apresentar para ele com confiança, com as ferramentas, as expressões que um propagandista faria. Então, aqui vai um adendo importante, tá? O que o recrutador está atrás não é de uma pessoa com experiência ou uma pessoa sem experiência. O que ele quer é uma pessoa preparada. Se aquele cara ali sem experiência nenhuma, ele se mostrou mais preparado do que aqueles caras com experiência, o recrutador ele vai contratar aquele cara sem experiência que se mostrou mais preparado. Por isso que eu digo sempre para meus alunos, eles precisam ser incomparáveis. Vocês precisam ser incomparáveis em relação aos demais. E para eu ser incomparável, Gabriel, como é que eu faço? Se eu vou estar disputando uma vaga ali, por exemplo, com 3, 4 pessoas que têm experiência na área. Você pode fazer isso, desde que você estude, se prepare e saiba o que está estudando. E saiba, é mais ou menos assim, se eu tenho esse livro, digamos que, para eu passar no processo seletivo, eu tivesse que ler todos esses livros aqui. Todos esses livros, tá? Só que eu só tô com esse nas mãos. Isso aqui é o canal do YouTube do Propaganda Essencial. O curso Propaganda Essencial é isso aqui tudo. E eu acho que eu vou passar no processo seletivo só lendo isso aqui. Aí eu vou pro processo seletivo, cheguei lá com conhecimento desse livro aqui, que eu tô usando metaforicamente como conhecimento das lives do YouTube, enfim. E você vai lá, foi até bem, só que você errou em alguma coisa, você não conseguiu trazer a persuasão exata, você não conseguiu se mostrar confiável, exalar essa confiança para o recrutador, você não conseguiu mostrar para o recrutador que você dava conta do recado com as respostas certas, você não conseguiu fazer uma boa propaganda médica, aí você sai do processo seletivo, não foi escolhido, isso aconteceu comigo 2 vezes, e você diz assim, poxa velho, o que foi que eu errei? Eu não percebi o que foi que eu errei, eu fui bem, eu fiz o que eu achava que era para fazer, porque o seu grau de conhecimento era isso aqui, ó. Só que o que você precisava de conhecimento, de prática, era isso tudo. Então, o sucesso que você está buscando, muitas vezes, está atrás das coisas que você ainda não sabe. Só que você tem a capacidade de saber. Então, eu sempre reforço isso. Você precisa estar atento às coisas que ainda não sabe. E se preparar com alguém que sabe e que pode te ensinar isso. Percebe isso? Então, ali, eu fui e fiz uma propaganda médica. Foi uma propaganda médica interessante, boa. Passei para a segunda etapa. Minha segunda etapa foi simples, eu cheguei lá na Nazária, né, uma semana depois, eu cheguei lá na Nazária e fui submetido a uma prova de português, interpretação de texto, matemática, raciocínio lógico e uma redação. Eu tinha 1 hora para fazer tudo isso. Eram mais ou menos 5 questões de cada uma das matérias e uma redação ali de 25 linhas sobre um assunto da atualidade, tá? Então é importante aí você estar atento, de repente, a Lava Jato, atento à situação do coronavírus, a pandemia, o que é que está acontecendo no mundo, no Brasil,
de repente atento aí a algumas outras atualidades em relação ao meio empresarial, a própria indústria farmacêutica, então pode cair um assunto como esse. Eu estava preparado, fiz ali, tive uma dificuldade imensa, porque eu não fiquei atento no começo da prova ao fato de que eu só tinha 1 hora, e eu faço a prova muito devagar, eu sou bem lento. Gente, se eu conseguir passar no processo seletivo, qualquer um consegue, é sério, qualquer um que esteja disposto a se preparar. Porque uma coisa eu sabia, como eu não era a pessoa mais bem preparada curricularmente, eu me preparei mais que os outros, fora do currículo. Eu não tinha uma graduação concluída. Como é que eu ia passar num processo seletivo que remunerava R$7.000? Muita gente olhava pra mim e dizia assim, pô, Gabriel, desiste, velho. Eles só pagam R$7.000 pra quem tem pós-graduação, pra quem tem muita experiência profissional. Eu não tinha, eu tinha 22 anos. Eu calei essas vozes e me preparei mais que os outros. Investi tempo, energia e dinheiro para aprender. É isso. Aprender com quem sabia. Tá bom? Então, assim, eu fui ali na segunda etapa e eu fiz a prova e eu sabia. A prova iria eliminar aquelas pessoas que não tivessem uma nota aceitável. E eu fiquei assim, meu irmão, velho, eu realmente não sei o que esperar. Eu comecei a orar, conversar com Deus. Deus, faz com que eu passe para a próxima etapa. Aí eu recebo uma ligação, era o recrutador, eu não tinha a mínima noção de que eu ia passar ou não, porque eu não sabia se eu tinha feito uma prova boa, se a minha redação foi muito corrido ali a redação. Eu fiz a prova e chutei algumas questões, porque não dava mais tempo. O recrutador começou a recolher a prova ali depois de 1 hora, e eu disse, Deus, está na tua mão. E aí, graças a Deus, eu passei naquela etapa ali de prova, né? E fui para a terceira etapa. A terceira etapa foi a seguinte, eles me ligaram e disseram assim, Gabriel, aqui no Hotel Manibu, que é um hotel que eles fazem muito treinamento, inclusive se tornou o hotel que eu participei dos treinamentos do Eurofarma, né, enfim. Aqui em Recife, os treinamentos são todos ali no Hotel Manibu, eu participava desses treinamentos lá. Então você vai lá no Hotel Manibu, Gabriel, a gente deixou algumas lâminas lá para você, e essas lâminas você vai precisar estudar, tá? Era de um dia para o outro, tá, gente? Porque amanhã você vai apresentar essas lâminas para nós. São 3 propagandas médicas e você vai apresentar essa lâmina pra gente aqui, tá bom? Na Nazária, às 8 horas da manhã. Eu lembro que ele me informou, ele fez essa ligação para mim umas 5 horas da tarde. Eu largava do trabalho às 6, alguma coisa assim. E horário de pico, né, 6 horas, o hotel ficava em Boa Viagem, o meu trabalho ficava na Ilha do Leite e eu morava na Zona Norte. Boa Viagem é zona sul do Recife com trânsito miserável. Eu lembro que eu fui buscar, eu tinha mais alguma coisa, acho que eu saí da faculdade, perdão. Ele me informou, eu acho que eu estava na faculdade. Eu saí da faculdade correndo, na Universidade Federal de Pernambuco, fui lá pro Hotel Manibu, Boa Viagem. Eu lembro que eu cheguei no hotel às 8 horas da noite. Eu peguei as lâminas lá no hotel, né, com o recepcionista, estava no meu nome. E eu peguei 2 ônibus, eu pegava 2 ônibus do Hotel Manibu para até minha casa. E eu peguei 2 ônibus, eu lembro até hoje que eu perguntei pra minha mãe, morava com minha mãe na época, não era casado. Eu perguntei, mãe, a senhora quer comer alguma coisa? Ela fez, traz um lanche pra mim. Aí eu lembro que o primeiro ônibus, ele me deixaram na frente de um McDonald's, o McDonald's ali do Derby, né, pra quem conhece aí, enfim, do Clube Português. E aí eu desci na frente do McDonald's, parei, entrei, comprei um lanche pra mim e pra minha mãe, né, um hambúrguerzinho, alguma coisa, e peguei o segundo ônibus pra ir pra casa. Eu descia em casa mais ou menos uns 2 quilômetros de distância da minha casa. E aí eu ia andando ali na parada, eram 10 horas da noite quase. Eu cheguei em casa às 10 horas da noite, lembro até hoje, abri a porta, minha mãe estava fazendo a faxina, ela só tinha aquela hora da noite para fazer faxina mesmo, porque ela trabalhava e estudava na época. E aí a gente fez um lanche ali naquela hora, e eu lembro que minha mãe ficou mais um tempo. Eu tomei um café, sentei na mesa e comecei a estudar as lâminas. 10h30 da noite, mais ou menos. Comecei a estudar. E eu lembro de uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Eu estava disposto a estudar a madrugada inteira, porque se você conhece a lâmina de uma propaganda médica, você sabe que não é tão simples. Você sabe que não é tão intuitivo, não dá pra você intuir a parada. E aí, só pra encurtar a história, eu lembro que eu fui até 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, dei uma cochilada, né, fechei o olho só pra relaxar a cabeça. 6 horas da manhã minha mãe me acordou. Se ela não me acordasse eu ia passar da hora com certeza, porque eu fui dormir de 5 horas da manhã, exausto. E ela me acordou. E meu pai ia passar lá umas 7 horas novamente para me deixar de 8 horas lá, 7h50 lá no Manibu, lá na Nazária. Continuou na Nazária. Eu fui, tinha mais pessoas lá, esperei mais uma vez, fila de espera. Os recrutadores me chamaram,
Conversaram um pouco, né? E aí, Gabriel, como é que foi? Primeira pergunta que o recrutador, George Lopes, na época, era um gerente digital da Eurofarma, a primeira pergunta que ele me fez foi, e aí, estudou? Estudei bastante. Aí ele perguntou, até que horas você foi estudando ontem? Fiz, olha, eu cheguei em casa às 10h30 da noite, porque eu fui buscar lá no hotel de 8 horas, eu ando de ônibus, né? E eu estudei até as 5 horas da manhã, fechei o olho só para ficar mais descansado para chegar aqui na frente de vocês e acordei às 6 horas para poder estar aqui. O local da entrevista ficava longe da minha casa também, enfim. E aí ele disse, pô, muito bem, muito bem. E eu senti que aquilo foi eu marquei um ponto com ele, sabe? Eu senti que aquilo ali foi importante para ele. Saber o grau do meu esforço, o grau do meu comprometimento. Eu estava comprometido com o meu futuro. A minha família estava passando por uma crise financeira e eu precisava disso. Então, só você sabe onde é que o seu calo aperta. Então, você tem que estar disposto a pagar o preço. E eu paguei o preço ali. Eu fui até as 5 horas da manhã, eu dei o meu melhor. E eu fiz aquelas 3 propagandas, não fui muito bem, na minha opinião. Não fui muito bem. E apesar de ter estudado até as 5 horas da manhã, eu não consegui estudar tudo de todas as propagandas, não consegui estar confiante. Só tinha um produto dos 3 que eu estava realmente bem confiante, eu comecei por ele. Então fiz a primeira apresentação, fiz a segunda, não fui muito bem, a terceira não fui muito bem. E se você não sabe, né, o propagandista vendedor, o propagandista médico, ele chega diante do médico, né, e ele faz pelo menos ali 3 a 5 propagandas de diversos produtos, né? Então ele faz ali a propaganda do seu primeiro produto, que geralmente é o principal, aquele que ele quer mais reforçar ali com o médico. E depois ele avança para 3, 4 outros produtos. Então o propagandista está acostumado a fazer 5, 7 propagandas para o mesmo médico, tá? De diversos produtos ali que ele representa para aquela especialidade médica. Então ali o desafio era eu estudar 3 lâminas. O fato é que eu recebi a ligação depois deles, fiquei atento ao celular, obviamente, e era a ligação dizendo que eu tinha passado para a quarta etapa. A quarta etapa era uma conversa com o gerente regional. E aí, basicamente, o gerente regional tinha vindo, né? Ele não morava em Recife, ele tinha vindo para cá, para Recife, para fazer essa entrevista com os candidatos que já estavam indo ali para as finais. E aí, o Jorge Rocha, que era o gerente regional na época, ele vai fazer basicamente as mesmas perguntas que os gerentes digitais fizeram. Então ele vai meio que querer te conhecer. Então as mesmas perguntas, talvez com um pouco mais de sagacidade, um pouco mais de experiência ali, trazendo um pouco mais de pressão, afinal ele é o gerente regional e ele chegou ali para, junto com os gerentes digitais, tomar a decisão de quem vai ser o candidato, né, a ser escolhido. E aí ele vai fazer basicamente ali aquelas mesmas perguntas, algumas mais capciosas. Eu me lembro que a quinta etapa, eu fui para um outro processo seletivo de uma empresa irmã, filha, né, da Eurofarma, que foi a Momenta, e eu fui conversar com o gerente regional da Momenta. Tava acontecendo 2 processos seletivos em paralelo, da Eurofarma e da Momenta. Como eles são da mesma empresa, né, do mesmo dono ali, então eu fui também selecionado, eu e outra pessoa que estava no processo seletivo da Eurofarma, para também fazer o processo seletivo na Momenta. Terminou que eu fiz 2 etapas lá na Momenta com o gerente regional, uma de conversa e outro de apresentação de produtos. E aí, finalmente, eu recebi a ligação para a 7ª etapa da Eurofarma, né? A 5ª etapa da Eurofarma, mas a 7ª etapa do processo todo, para eu ir para a final. E a final foi mais ou menos assim. Eles disseram assim, Gabriel, sexta-feira é isso, passa aqui no Hotel Manibu, tem algumas lâminas aqui para você estudar o final de semana, porque segunda-feira a gente vai ter a final com o Jorge Rocha. E aí eu fui lá, passei no Manibu, peguei as lâminas e eu disse, velho, vou estudar o final de semana inteiro. Comecei na sexta-feira, não saí de casa, no sábado não saí de casa, no domingo eu só saí de casa para ir para a igreja, porque eu entendia que era Deus que estava me dando aquela oportunidade ali. Eu sempre vou para a igreja nos domingos, embora me fosse uma tentação, né, continuar no domingo ali em casa, só um domingozinho sem ir para a igreja, e continuar o domingo ali em casa para poder estudar um pouco mais. Eu fiz, velho, quem me deu essa oportunidade foi Deus. Domingo passado eu estava na igreja, domingo retrasado eu estava na igreja, eu sempre vou para a igreja no domingo, eu vou também esse domingo. Então não é possível que eu vou perder ali 2 horas e vou me prejudicar de jeito nenhum, vou me sentir até melhor, eu vou poder louvar o Senhor, vou poder servir a Ele, adorar a Ele, que a gente vai pra igreja pra isso, né? Não é pra se sentir bem, é pra adorar a Deus. E eu fui pra igreja, voltei, era noite de domingo, eu já tava bem mais preparado. As 5 lâminas, das 5 lâminas, tinha uma só lâmina daquelas 3. Daquelas 3 que eu estudei, tinha um produto igual nessas 5. Os outros 4 eram produtos diferentes, tá? 4 produtos diferentes e um mesmo. Então eu já estava um pouco mais confiante. E eu já tinha entendido ali ao longo do processo, não sei se eu já comentei isso para vocês, mas na terceira etapa, onde eu fiz aquela apresentação de propagandas, das 3 propagandas,
o recrutador ele começou a me dar uma aula de propaganda. Ao invés de estar me avaliando simplesmente, ele parou tudo e me deu uma aula de propaganda. E ali eu encaixei, velho, como um Lego, sabe, na minha cabeça. Eu tava preparado para aquela oportunidade de ver o cara dando uma aula de propaganda para mim. Eu acho que ele não fez, definitivamente, eu acho que ele não fez isso para os outros candidatos, ele fez isso para mim, não sei porquê, por qual motivo. Não sei se é porque eu estudei até as 5 horas da manhã. Depois eu conversando com alguns outros candidatos finalistas, um tinha estudado até meia-noite, outro tinha estudado até 2 horas da manhã, o outro tinha estudado até tal hora, porque no outro dia a entrevista dele era só de 2 horas da tarde, a minha era de manhã. Eu não sei se ele gostou de mim, se ele tinha feito as pazes com a esposa, mas o fato é que ele me deu uma aula de propaganda e aquilo me ensinou. E olha que eu achava, eu já tinha feito um curso que teoricamente tinha me ajudado a fazer propaganda médica. Eu já sabia meio que o caminho das pedras ali, mas nada se comparava à aula de propaganda que eu recebi naquele dia, no processo seletivo. E aí, na última etapa lá, diante do Jorge Rocha, diante dos gerentes digitais, todos os gerentes digitais, então eram 3 gerentes digitais que tinham feito o processo seletivo, né? Comigo tinham sido 2, mas 3 ao longo do processo seletivo todo, e o 4º gerente, que era o gerente regional, tava lá. Então, a gente foi pro Hotel Manibu, a final foi no Hotel Manibu, e tava eu diante de 11 outros candidatos, eram 10 outros candidatos, na verdade eram 11 finalistas. E esses 11 finalistas, na moral, eu era o cara mais novo de todos, Tinha gente de 34, 37, 38, tinha gente de 27, 29 e eu de 22. Todos ali tinham curso de graduação concluído, alguns tinham pós-graduação e tinha gente experiente na área, finalistas. E eu lá, né? Patinho feio da poxa. Tava lá. Eu não me comparava com ninguém. Eles tinham cara de ser pessoas de sucesso. Eu tinha cara de ser um menino, sem barba. 18, eu tinha 22 com cara de 18, só pra você ter ideia, na crise da parada. E aí, começou o processo seletivo. Eu lembro que eu era o 3º da fileira. Era tipo, a gente tava disposto assim na sala, num formato de U, né, as cadeiras dos candidatos. E tinha uma mesa, e tinha ali uma mesa, depois da mesa, tinha os 4 gerentes sentados na mesa. E aí eu era o 3º, começou o primeiro a fazer propaganda. Fez a propaganda, foi bem pra caramba, o segundo foi bem, aí chegou a minha vez. Botei pra quebrar. Eu fiz a propaganda exatamente como eu tinha aprendido com aquele gerente digital. Eu fiz, e sinceramente, modéstia à parte, tá? De todas as 11 propagandas que eu vi, inclusive tinha gente com experiência na área da indústria farmacêutica, de todas as propagandas que eu vi, a minha foi a melhor. Sem falsa modéstia, sem soberba alguma, não sou melhor que ninguém, eu só acho que eu me preparei mais que os outros. Inclusive quem tem experiência às vezes nem se prepara tanto. Porque o cara já meio que domina ali, mas eu me preparei muito. E eu me preparei muito e aprendi com alguém que é mestre naquilo, um gerente digital que me ensinou como fazer aquilo. E eu não era parente do cara, não era amigo do cara, nem conhecia o cara, tá? Só pra você ter ideia. Então, para você pegar aqui essa informação importante, eu fiz a propaganda, todos os 11 fizeram ali, já tinha passado mais de 2 horas ali do processo seletivo, cada um fazendo. O gerente, então, regional nos chamou para uma outra dinâmica, uma dinâmica de grupo agora, em que eu ia ser, os outros candidatos, todos nós íamos ser submetidos a um ambiente de pressão e também de eloquência e coesão. Ele queria testar ali a nossa capacidade. 4 capacidades. Coesão, lidar em ambiente de pressão, atualidades e eloquência. A dinâmica era mais ou menos assim, você pegava um papel, né, um por um, ia pegar um papel, e tinham mais ou menos 11 papéis ali, certinhos, né, um para cada candidato, 11 papéis fechadinhos, né, embrulhados numa urna. Você ia botar a mão dentro da urna, ia puxar esse papel, ia abrir, e em pé ia ler para os outros 10 candidatos e para o gerente o assunto do papelzinho. Então tava lá, sei lá, mensalão, tava lá Estado Islâmico, tava lá Olimpíadas de 2016 no Rio, que era em 2015, né, o processo seletivo. Então tava lá os temas da atualidade. E aí você, ao puxar um papel, você ia ler em voz alta e você ia ter um minuto para pensar no que você ia falar sobre aquele assunto. Depois você ia ter 1 minuto para abordar esse assunto com eloquência, com coesão, início, meio e fim. Então você tinha que estar atualizado daquelas coisas. E eu lembro que eu peguei um assunto, fiz aquela etapa ali do processo seletivo, e ao final, o gerente agora, depois que todo mundo fez ali a avaliação, ele começou a dizer assim, vocês já se venderam para mim, e agora está na hora de eu vender a Eurofarma para vocês. Ele começou a falar sobre a empresa, 40 anos de mercado, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, era a segunda na época,
os planos para os próximos 10 anos de dobrar de tamanho, o projeto da Momenta, né, que é uma nova indústria, dentro do próprio sistema da Eurofarma, né? A Momenta é uma empresa filha da Eurofarma, digamos assim, é uma indústria própria, filha da Eurofarma, contou sobre os benefícios, sobre o salário, foi só ali que eu descobri que eu ia ganhar 7 mil reais por mês. O propagandista da Eurofarma é um privilegiado, sinceramente, ele ganha 7 mil reais por mês de salário inicial, propagandista júnior. Um ano depois ele deixou muito claro isso, um ano depois ou você é promovido ou você é demitido. Ou você é promovido ou você é demitido. E aí, graças a Deus, um ano depois que eu entrei, eu fui promovido, passei a ganhar 10 mil reais por mês e mais aquela dezena de benefícios que vocês já sabem de cor. Então, gente, as etapas do processo foram essas. O que você precisa estar atento é o seguinte, você vai precisar dominar tudo sobre a profissão, pega essas quatro dicas aqui de ouro da nossa live, tá? E depois, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram e eu quero ver você chegar lá e dizendo assim, qual foi o principal insight que você teve na live. Tenta mencionar essas 4, tenta mencionar alguma outra que te chamou atenção, menciona, tá? Olha só, você vai precisar dominar tudo sobre a profissão do propagandista, porque ele vai te perguntar se você conhece a profissão do propagandista, se você sabe o que é que um propagandista faz. Você vai precisar dominar tudo sobre a empresa, eles vão te perguntar sobre a empresa. Você vai precisar dominar tudo sobre você mesmo, eles vão te perguntar sobre sua história, sobre seus pontos de melhoria, suas virtudes, suas capacidades, seus resultados, o que é que você já contribuiu com as outras empresas, seus projetos. Beleza? Tudo sobre você. E tudo de forma persuasiva. E o último, pra gente fechar os 4, você vai precisar dominar tudo sobre a propaganda médica. Como fazer uma propaganda médica matadora? Uma propaganda médica persuasiva, uma propaganda médica que é tão boa quanto uma pessoa que tem muita experiência e faz uma propaganda médica dentro dos médicos. Você precisa estar seguro nesses 4 pilares, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. Se você tá seguindo, se você tá assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal. Ativa as notificações, clique em gostei, porque isso é muito importante pra mim, tá bom? Não custa nada pra você e é muito importante pra mim. Ive, vamos lá. Tenho 40 anos e nunca trabalhei na área. Tudo bem, Ive, sem problema. Quais são as possibilidades de uma pessoa de 40 anos e que nunca tenha trabalhado na área de entrar? Eu te digo, Ive, seguinte, se você não estiver preparada, chance zero. Se você estiver preparada, você tem muita chance. Eu já tive um colega de setor, colega de linha da Eurofarma, que entrou com 40 anos, ele não tinha experiência, ele era neófito. Uma pessoa sem experiência na área, a gente chama de neófito, tá? Então ele era neófito e ele entrou com 40 anos. Agora, ele tinha energia para dar e vender. O que você precisa entender, Ive, é o seguinte, o recrutador, ele pode ter um preconceito em relação à sua idade, ele pode ter. Provavelmente ele vai ter. Só que a questão é que ele não vai deixar de te chamar para um processo seletivo por causa disso, ele vai te chamar. Só que o ponto é, o que é que você vai mostrar para ele ali, dentro do processo seletivo? Será que você vai estar preparado nesses 4 pilares que eu mencionei? Será que você vai mostrar para ele que você tem muita energia, vitalidade? Será que você tem muita disposição? Será que você vai dar conta do recado, Ive? Será que você realmente dá conta do recado ou você duvida de você mesmo? Se você duvida de você mesmo, eu tenho certeza, você não vai passar. Nem tente, não gaste seu tempo, pare de me seguir, por favor. Mas se você acredita e você está disposto a pagar o preço e se preparar, e você está disposto a mostrar para o recrutador aqueles pontos críticos para ele. Poxa, calma aí, gostei dela, mas será que ela vai ter quantos anos aí de energia, de disposição? Velho, você precisa mostrar isso, tá bom? Ju mandou assim, dá a volta por cima, em nome de Jesus, tenho fé que vai ser melhor pós-pandemia no Brasil, nosso Brasil. Eu também não tenho dúvida não, tá, Ju? Brasil, a gente conversou no começo da live, né, sobre essa situação do Brasil, e eu não tenho dúvida que a gente vai dar a volta por cima e vai ficar muito melhor. A indústria farmacêutica leva soluções, então precisamos encarar esse momento como uma oportunidade de levar essas soluções a todos. Exatamente. Gente, enquanto uns choram, outros vendem lenço, tá? Outros vendem lenço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns reclamam da chuva, outros vendem guarda-chuva, frio. Enquanto uns reclamam do sol escaldante, outros vendem protetor solar. A indústria farmacêutica vende remédio. Ponto. Se você tá doente, você vai pra onde? Pra farmácia comprar o quê? Remédio. Você vai pro médico, o médico vai prescrever o quê pra você? Ele vai te tratar com um toque, Ele tem um dom da cura? Não, ele vai te passar um remédio pra você fazer um tratamento, é isso. A indústria farmacêutica continua crescendo, tá? Ju, gente que pode investir... Ju mandou um recado aí pra vocês que não entraram nessa turma do Propaganda Essencial, tá? Ju Amorim mandou assim, que é minha aluna. Entrou nessa última turma agora que a gente fez sexta-feira passada. Gente, quem puder, invista no curso. É totalmente diferente de tudo que eu já vi.
positivamente. Obrigado, Ju. Que lindo poder ler isso, velho. Vou até sorrindo aqui, tentar tirar um print aqui disso. Deixa eu ver se eu pego aqui esse print. Deixa eu tentar tirar esse print assim. Ju, vou tirar esse print aqui, tá? Tirei esse print. Vamos lá. Botar de volta aqui no pedestal. Daiane entrou aí na live e mandou muita dúvida lá na caixinha de perguntas dos meus stories. Eu vou te responder, tá bom, Daiane? Daiana. Vou te responder uma por uma lá nos stories. Se você tem alguma dúvida a mais, manda lá nos stories também. Vinícius, qual a diferença do trabalho do GN para o GD? Para quem quer entrar na indústria farmacêutica, qual abordar primeiro? No LinkedIn você se refere, né? Olha, o GN é o gerente nacional. É um cara que está ali comandando a Operação Nacional de Vendas. GNV, geralmente, né? O GR, ele é o gerente regional, ou seja, ele é acima do gerente digital, que é o GD. O GD, ele é o gerente digital. Então, ele é responsável ali por um grupo de 10 propagandistas. Ele é o cara que inicia o processo seletivo. É ele que começa, é no e-mail dele que as coisas acontecem, certo? Que o seu currículo chega ou algo do tipo. Então, o GD, ele é o gerente digital e é melhor você abordar o GD e o GR. Agora, nada lhe impede também de tentar, de forma cordial, educada, abordar no LinkedIn o GNV também, o Gerente Nacional de Vendas. Agora, as suas chances dele responder são muito menores, tá? A chance do gerente digital, gerente regional te responder é maior. Vamos lá. Vini mandou assim, ó, Augusto Nunes é aqui de Taquaritinga, legal. A gente mencionou aí algumas plataformas para você se atualizar sobre esse momento. Daniel mandou assim, Daniel tá participativo pra caramba. Obrigado, Daniel. Obrigado pela sua participação. Honro você, viu, velho? Eu honro você. Parabéns. Você conhece pessoas que reprovaram no teste de perfil comportamental? Foram muitos? Conheço, mas não foram muitos não, tá? Inclusive eu conheço um outro que reprovou no teste de perfil comportamental. O que é esse teste? É um teste de perfil comportamental, literalmente. Teste DISC, uma análise simples para saber se você tem literalmente o perfil comportamental daquela vaga. Então, digamos que eu preciso de uma vaga, eu estou com uma vaga aberta e é um perfil, sei lá, mais executor, e você tem um outro perfil. Tá tudo bem, não tem certo e errado. Se você deixar de entrar numa indústria farmacêutica, de todos os quesitos de um processo seletivo, por conta do perfil, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Continue. Na próxima entrevista você vai passar. Na outra entrevista você vai passar. E outra, se você realmente colocou uma pulguinha atrás da orelha do recrutador, se você realmente marcou um golaço no processo seletivo e o recrutador ficou em dúvida de contratar, e ele tomou a decisão ali, realmente pelo perfil, o perfil mais alinhado com a vaga, tenha certeza, ele vai lembrar de você no próximo processo seletivo. Ele não vai querer perder você, beleza? Então, seu papel é focar naquilo que você tem controle. Você tem controle sobre botar para quebrar no processo seletivo. Tá? Não tem como fazer arranjadinho, arrumadinho ali com o teste de perfil comportamental. A indústria farmacêutica vai te mandar esse teste, você vai fazer e tá tudo bem. Não tem certo e errado. Agora, eu já vi acontecer de um cara ser reprovado no teste comportamental e o gerente gostar tanto do cara de dizer assim, não, contrata ele. Contrata ele e o cara foi contratado. Porque eu gostei dele, ele é o cara certo, vamos nessa. Ou seja, esse cara, inclusive é meu aluno, tá? Meu aluno. Ele se tornou o quê no processo seletivo? Incomparável aos demais, em relação aos demais candidatos. Ele foi muito superior em todos os outros quesitos. No perfil comportamental, ele não se encaixou tanto na vaga, mas mesmo assim, o recrutador quis ele de todo jeito. E conseguiu. Ele foi contratado, mudou de vida, passou a ganhar 7 mil reais também. Foi o Heitor, tá? Tem um vídeo dele lá no meu canal do YouTube, tem também aqui no Instagram, o Heitor. Você vai ouvir a história dele lá. Faltou você falar da ligação dos gestores indo na sua casa. Legal, a última etapa do processo. Obrigado, Daniel, tá mais alinhado aí, tá mais atenado com a minha história do que eu mesmo. A última etapa foi a seguinte, depois da 7ª etapa, né, daquela final lá com os 11 candidatos finalistas, com o gerente regional e com os 3 gerentes digitais, o gerente digital me ligou, um dos gerentes digitais me ligou, eu estava num dia de trabalho, trabalhando lá na minha empresa na empresa que eu atuava, né, como assistente de vendas, e ele disse assim, Gabriel, velho, será que eu posso ir na sua casa hoje junto com o Robinho, enfim, será que nós podemos ir na sua casa hoje de noite? Eu fiz, claro, cara, pode. Na hora, já eram uns 5 horas da tarde, eu saí de casa, né, para não pegar o horário de pico ali, para chegar antes deles. Saí do trabalho, perdão, um pouquinho mais cedo, liguei para minha mãe, a gente organizou a casa, lavou os pratos, limpou a casa. Minha casa era bem simples, tá, gente?
Até que umas 7h30 da noite eles chegaram, 8 horas da noite eles chegaram, mais ou menos. Tocaram na campainha, eu os convidei para entrar, eles cumprimentaram minha mãe, conversaram um pouco com ela, né, para alinhar se ela realmente estava ciente que eu estava disputando aquele processo seletivo, se ela estava ciente que, ao me tornar propagandista, tinha uma série de responsabilidades. Afinal, as amostras grátis chegam em caixas e mais caixas na sua residência. Então, eu tinha um quarto da minha casa separado só para amostras grátis, só para você ter ideia. E aí, é importante você estar alinhado aí com sua família, com sua esposa, seu marido, seu cônjuge, sua mãe, o que for, para a indústria farmacêutica não ver isso como um problema, né? Porque se minha mãe dissesse assim, não, ó, aqui em casa não tem espaço para botar caixa, não. Provavelmente os recrutadores não iriam, estavam lá com um envelope de boas-vindas para mim, provavelmente eles iriam cancelar a minha contratação. Mas ela estava alinhadinha, ela queria muito também isso, ela estava sonhando junto comigo, ela viu o meu esforço, né, estudando madrugadas e madrugadas, e eles conheceram minha mãe, me deram um envelope na mão e disseram assim, Gabriel, você precisa cumprir tudo que está dentro desse envelope. E era uma lista de documentações, porque afinal você pode receber a notícia que você foi contratado, mas a contratação mesmo só acontece, a ficha só cai quando a sua carteira é assinada, tá? E a sua carteira só vai ser assinada se tiver tudo certinho, se sua CNH estiver direitinho, se seus documentos estiverem ok, beleza? Então é basicamente isso. Valeu, Daniel, show de bola. Daniel mandou aí, ó, e você ainda abrindo envelope, chorando e abraçando a sua mãe. A gente chorou porque, pô, é uma mudança muito grande, pô. 1.200 para 7.000 reais, eu passei a ajudar a minha mãe, né, velho? Pagar as dívidas da gente, que ela com tanto esforço adquiriu para me sustentar. Gabriel, como você fez a propaganda? Se recorda? Claro que me recordo. Sou propagandista, poxa. Faz isso não, Carol. Sou propagandista. Eu ensino propaganda, né? Eu ensino meus alunos a fazerem propaganda médica. Mas isso seria um assunto para outra live, tá bom, gente? Ó, cheiro no coração de vocês. Se inscreve no canal do YouTube, Propaganda Essencial. Ativa as notificações. Clique em gostei nos vídeos lá. Vai em todos os vídeos e clique em gostei.